Oi, meu nome é Lucas, eu sou acadêmico de enfermagem e eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é demência? A gente sabe que hoje em dia a nossa população vem envelhecendo no Brasil e com isso cerca de 2,5 milhões de pessoas vivem com demência no nosso país. E sabendo disso, a gente entrevistou uma profissional da área que vai poder falar pra gente melhor sobre o que é a demência, quais são os fatores e também entrevistamos pessoas na rua para saber qual é o conhecimento dessa população sobre a demência em questão. Nós estamos aqui com uma enfermeira, o nome dela é Letícia, e ela vai conversar com a gente hoje sobre assistência à saúde à pessoa idosa com demência. Letícia, conta pra gente como que é a sua trajetória, me conta da sua pessoa, suas especializações, com o que você atua atualmente. Primeiro é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Eu formei aqui na UFJF há 5 anos e desde então eu atuo na atenção domiciliar, especialmente com idosos. Então, o nosso tema hoje é muito característico daquilo que eu trabalho já desde a minha formação. Então, além disso, eu também tenho a formação, a especialização em saúde mental, o que me ajuda muito na minha atuação. A atenção domiciliar é muito característica de idosos que têm vários tipos de doenças, inclusive demências, e que precisam desse acompanhamento e cuidado em suas residências. Muito bom, Letícia. A nossa primeira pergunta é o que é demência, quais são os tipos de demência, o que a gente precisa saber sobre esse tema? Ótimo. Bom, demência é uma síndrome, não é uma doença específica, é um conjunto de sintomas, de sinais que podem ser causados por vários tipos de doenças. E ele é caracterizado pela perda progressiva da capacidade cognitiva. Então, afeta a memória, a fala, a linguagem, várias capacidades que têm a ver com a nossa cognição. E é importante a gente continuar essa percepção ao longo da vida, não só do idoso, mas também da família, porque nós conseguimos ver que muitos familiares tem pessoas na família que têm essas doenças, né, que têm as doenças que causam a demência, mas que posteriormente talvez eles mesmos também vão ter. Muito bom. Letícia, conta pra gente qual que é o papel do enfermeiro e qual que é a importância do enfermeiro no cuidado da pessoa com demência, especialmente se tratando do atendimento domiciliar. Ótima pergunta. Bom, o papel do enfermeiro, da enfermagem, na atenção domiciliar e no cuidado geral com os pacientes é imprescindível. Mas em se tratando de pessoas idosas e da atenção domiciliar, é muito mais importante, porque o enfermeiro, por exemplo, consegue identificar e perceber situações que talvez a família não perceba. E são coisas que às vezes parecem simples, mas que fazem a diferença, né? Orientação da família, por exemplo, orientação nos cuidados, quando procurar o especialista e, claro, né, identificando os sintomas, o início da demência causada ou não por alguma doença específica, é importante procurar um especialista, identificar fatores de risco no ambiente domiciliar. A gente pode pensar, por exemplo, em tapetes que estão soltos, que podem causar quedas. Então, às vezes, a queda não vai ser causada pela demência, mas o idoso que ainda nem tem uma demência, ele precisa ter esse cuidado, essa prevenção. Identificar outros fatores de risco na própria residência, capacitação dos cuidadores, sejam eles familiares ou cuidadores contratados, e poder orientar de maneira geral os demais cuidados que devem ser feitos após, principalmente, um diagnóstico. Letícia, quais são os tipos de demência mais comuns? Interessante essa pergunta. Bom, a gente tem, por exemplo, a doença de Alzheimer, que é uma das mais corriqueiras, a que a gente vê mais acontecer, e ela é caracterizada pela perda de memória recente, entre outras características. A gente tem a demência vascular, ela geralmente acontece depois de um AVC, por exemplo. Também temos a demência por corpos de Levy, e uma das características aparecem alucinações visuais frequentes, além de outras características. E uma outra muito comum é a demência frontotemporal. E uma característica muito interessante dela é que a pessoa
acaba se desinibindo socialmente. Então, ela tem atitudes inadequadas em público. E aí a gente pode pensar vários tipos de atitudes inadequadas. Letícia, conta pra gente quais foram os casos que mais te trouxeram impacto ao longo dessa trajetória, cuidando, acompanhando pessoas idosas com demência. Olha, são vários, para a gente pensar e trazer aqui. Uma situação, um caso, é de uma paciente idosa, obviamente, e ela, em pouco tempo, teve uma progressão muito rápida da doença de Alzheimer. A partir do momento que foi diagnosticada, até um ano depois, mais ou menos, que foi quando eu a conheci, ela teve uma progressão tão grande de, por exemplo, nesse momento, antes do diagnóstico, ela estava comemorando o aniversário com a família, e aí um ano depois ela já estava acamada, já tinha perdido a capacidade de andar, de se locomover, de fazer as coisas sozinha. Letícia, o que você diria para uma família que acabou de receber um diagnóstico de demência de um familiar? Olha, isso é muito bom da gente pensar, porque a primeira coisa que eu diria, eu acho que é importante qualquer um de nós pensar, até se acontecer na nossa família, né? É que aquele diagnóstico não é o fim. É um sinal, é um alerta, é uma direção para iniciar uma nova vida, uma nova etapa da vida. Então, buscar orientação profissional específica dos médicos e dos profissionais que vão acompanhar aquele paciente. Não se desesperar, porque a pessoa continua sendo uma pessoa. Então, ele precisa, ou ela precisa, né? A pessoa idosa precisa de acompanhamento, de cuidado, de carinho, precisa do tratamento específico, mas continua sendo necessário o cuidado da família. Se a senhora pudesse falar para mim o que a senhora sabe sobre demência, assim, do jeito que a senhora sabe. Olha, para mim, essa demência dele começou desde da Covid. Desde que tomou a vacina da Covid, entendeu? Que ele ficou cada dia pior, teve período dele ficar mesmo fora de órbita. Quando começou o tratamento com o geriatra, que ele passou a armamentina para ele, que ele começou a ter êxito. Oi, eu sou a Abigail, sou acadêmica de enfermagem aqui da UFJF e hoje a gente está aqui para poder ver um pouco sobre a população, sabe, sobre a demência. Eu estou aqui com a Isabela. Isabela, me fala um pouquinho, você conhece sobre a demência? Tem algum conhecimento? Sabe o que é? Eu sei que é uma doença degenerativa, né? É neurológica, tem vários tipos de demência, né? E ela é multifatorial, né? Tem parte genética, tem ambiental, né? Isso mesmo. E quanto a esse conhecimento que você tem, assim, você sabe me dizer como cuidar de uma pessoa com demência, como ajudar uma pessoa com demência? É um desafio. Normalmente as demências vêm acompanhadas de uma idade maior, aí a pessoa já tem também outras morbidades, né? E normalmente é um desafio muito para a família, porque a família ainda é o cuidador principal, né? A gente ainda carece de instituições públicas que pudessem cuidar dessa pessoa idosa com demência. Então, ou é quem tem muito dinheiro para pagar clínicas muito caras, ou sobrecarrega alguém da família, porque normalmente fica com uma pessoa, não fica com todo mundo, né? E aí os cuidados são muitos, como se estivesse cuidando de uma criança, né? Então, é 24 horas por dia cuidando de uma pessoa e tomando cuidados gerais, né? De alimentação, de higiene, de motor, né? Que a pessoa vai aprontar alguma. Não é fácil, é um desafio para a família.